Salve Maria. Nós vamos rezar hoje pelo descanso eterno dos falecidos das famílias Castro, Mendonça e Santos, falecidos das famílias Salviano e Firmino, Vicente Fabiano, Pedro Esteves, Oscar Costa, Nazaré Salgado Costa, Antônio João Costa, Dirlene Costa Fabiano, Rosimeire Fabiano, Antônio Alessio Oliveira, José Alvarenga Riel, Edna Ferreira Arriel, Maria Lourença, Maria Sebastiana Eusébio, Vicente Alves dos Santos, Marlene Alves dos Santos, Silas Antônio dos Santos, Anastácio Marques. Pelos aniversariantes, Orlando Marques e Giovana Laísa Costa. E recuperação da saúde de Vitor Marciano. Caríssimos irmãos e irmãs, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mal e a morte foram destruídos. O bem, a vida, a esperança despontam como caminho e horizonte iluminados por Deus. Por isso, celebremos com alegria e muita fé, cantando para receber o presidente da celebração e seus auxiliares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça, a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E, enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E, a partir daquele dia, não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e o preveniu a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida, matando o filisteu. E o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e matando Davi sem motivo? Saul, ouvindo isso, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Tende pena e compaixão de mim, ó Senhor, pois há tantos que me calçam sob os pés e agressões me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar, em qualquer dia, em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confie em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se a dizerem quem ele era. Palavra da salvação. É no Senhor que eu confio e nada temo. Meus irmãos, minhas irmãs, somos convidados a cada dia na vivência de nossa fé a verdadeiramente confiar no Senhor, justamente pelo fato de que Ele é fiel, jamais nos abandona, também não passa a mão em nossa cabeça, nem nos impede de ter que enfrentar os desafios da vida. Por isso, sim, na história de Davi, que estamos acompanhando ao longo desta semana, vemos que, na graça de Deus, Davi vai aos poucos enfrentando os seus desafios. Justamente na leitura de hoje, diante de tudo aquilo que ele vai realizando pela graça e a força de Deus, desperta em Saul o ciúme, justamente porque vai ganhando mais projeção do que o próprio rei. Para percebermos que, de fato, o ciúme, a inveja, causam na vida do ser humano muitos problemas, não só para aqueles que sentem, mas para as pessoas ao redor, porque de fato a pessoa muda. Muda porque se percebe não mais como irmão ou irmã, mas como alguém que compete a atenção, deseja o maior cuidado, a maior proximidade, e quando vê que o outro ou a outra pessoa consegue mais que ela, acaba assim gerando este sentimento, que automaticamente leva também à violência. Por isso, sim, devemos ter o cuidado, primeiramente, de nos vigiarmos para não deixar que estes sentimentos encontrem em nossa vida lugar propício para crescer e permanecer, para que assim não vejamos o outro como um inimigo, mas de fato como irmão, não como aquele que quer competir conosco, mas partilhar a vida, os sonhos, os ideais, as dificuldades, as perdas e as conquistas. Afinal, é justamente isso que Davi está fazendo, vencendo as guerras para que o reino de Saul tenha verdadeira paz. Mas o ciúme de Saul vai lhe dominando. E diante da intercessão e do diálogo com seu filho Jonatas, neste primeiro momento, Saul reconhece que não há necessidade para tudo isso e não mais pensa provisoriamente em tirar a vida de Davi. Justamente porque, através das palavras de Jonatas, ele reconhece que, de fato, Davi nunca o ofendeu.
muito pelo contrário, tudo o que ele fez foi em proveito do próprio rei e de todo o seu reino. De outro lado, Davi é este que, mesmo diante dos desafios, percalços e dificuldades que ele enfrenta, ele não se deixa abalar. Ele manifesta a sua confiança no Senhor. E justamente nesse sentido, como acompanhamos na leitura de ontem, Davi vence o filisteu com apenas uma funda e uma pedra. Mesmo sendo aos olhos do mundo frágil, conseguiu vencer. Hoje, na leitura que acompanhamos, num primeiro momento, também consegue, a partir da ajuda de Jonatas, a vencer o ciúme de Saul para com ele. Justamente porque Deus vai lhe fortalecendo e colocando no seu caminho pessoas que de fato possam lhe ajudar. Sabemos que posteriormente ele ainda terá que enfrentar os desafios diante do rei Saul e mesmo nesse primeiro momento se controlando no seu ciúme, perderá para o seu sentimento e com certeza perseguirá Davi. Mas Deus não o abandonará. E assim também é em nossa vida. Tantas vezes nos deparamos com incompreensões, com intrigas, com dificuldades, realidades que nos causam dor, sofrimento, mas que em tudo devemos buscar confiar no Senhor. Afinal, tudo na vida é sempre passageiro e Deus permanece. E felizes nós, se diante destas realidades encontrarmos a verdadeira paz que nos leva a, mesmo diante das turbulências, a não desanimar, mas a perseverar até o fim. Já no Evangelho, vemos que o ministério de Jesus vai atraindo cada vez mais uma grande multidão ao seu encontro. Muita gente começa a ir até Jesus, seja para ouvir a sua palavra, seja desejoso de ser curado, liberto de seus males. Nos diz São Marcos que muita gente da Galileia o seguia e tantas outras pessoas iam ao seu encontro porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Mas um ponto interessante ao final do Evangelho nos chama a atenção. Quando os espíritos maus reconhecem quem verdadeiramente Jesus é. Tu és o Filho de Deus. Muitos o seguiam, muitos o procuravam, mas nem todos reconheciam em Jesus o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Por isso também devemos nos questionar, nos perguntar, por que seguimos Jesus? Por que nele acreditamos? Percebemos em Jesus meramente aquele que faz milagre ou aquele que dá o sentido à nossa vida? Aquele que verdadeiramente é o caminho que nos leva ao Pai, e não meramente alguém que nos tira ou nos liberta de nossos males para que possamos viver uma vida sem problemas ou dificuldades. Na verdade, a vida ela é sempre feita de altos e baixos. A vida não é um mar de rosas. Por isso é engano nosso acharmos que Deus irá nos dar uma vida com ausência de dificuldades, pois isso Ele não fez nem com seu próprio Filho Jesus, que teve que assumir a sua cruz até o fim. Não será diferente para conosco. Na verdade, o que Jesus nos ensina é de fato em tudo sermos obedientes ao Pai. Não que Deus queira o nosso sofrimento, o nosso mal.
Deus sempre quer o nosso bem, mas Ele se utiliza das realidades de sofrimento, de dor, que muitas vezes vivemos para o nosso crescimento. Assim como os pais, que muitas vezes pedem a seus filhos para fazerem algo que aos filhos parece ruim, mas que com o passar do tempo vai se percebendo que, na verdade, aquilo que era difícil ou era ruim se tornou em fonte de um bem maior na sua vida. E assim também Deus. Deus não é aquele que nos impedirá de sofrer, mas é aquele que nos dará força para superar e vencer o nosso sofrimento a cada dia. E verdadeiramente é isso que nos ajuda, é isso que nos faz pessoas melhores, é isso que nos ajuda a superar cada vez mais as dificuldades do nosso dia a dia. Por isso peçamos a Deus a graça de sempre confiarmos no Senhor, abandonando-nos em suas mãos, para que assim, na vigilância, na vida de oração, não nos deixemos levar pelas realidades do mal, mas esforcemo-nos por sempre evitar os pensamentos, as palavras, as atitudes que nos distanciam de Deus e do outro, para que assim, no ambiente de fraternidade, percebamos sempre também a maior proximidade de Deus para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, confiantes, elevemos nossas preces a Deus nosso Senhor, rezando: Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Oremos para que o Papa, os bispos, os diáconos e toda a Igreja continuem sendo sinal de esperança e refúgio para que buscam a cura e a salvação em Jesus, acolhendo a todos com fé e compaixão. Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Oremos para que os líderes das nações sejam movidos pelo desejo de justiça, busquem caminhos de diálogo e reconciliação e promovam a paz e o bem-estar de todos os povos. Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Oremos para que os doentes encontrem alívio em sua dor, a força na fé em Cristo, médico das almas e dos corpos, e para que os falecidos sejam acolhidos na plenitude da vida eterna. Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Oremos pela nossa diocese, que nestes dias vivencia a visita das relíquias de São Vicente de Paulo, que seja um tempo de graça, de fortalecimento da fé, de engajamento no serviço e no trabalho social, junto àqueles que mais precisam, fortalecendo também o trabalho de todos os vicentinos em nossa diocese. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, atendei a nossa oração. Escutai, Deus clemente, estas preces que nasceram do coração desta nossa comunidade, aqui reunida em vosso nome e em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso os anjos e todos os santos proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. É a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo Coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião, padroeiro de nossa paróquia, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Nós que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assistiu o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós, dai-nos santos e numerosos sacerdotes. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito do vosso amor e fazei que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã nós teremos as confissões das 4 da tarde às 6h30 no salão do lado da matriz, às 5h30 adoração ao Santíssimo até às 18h30, às 19 horas a Santa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção do sal. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente, dignai-vos por vossa bondade abençoar o sal que nos é apresentado, vossa criatura, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Senhor, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, afastado todo ataque do inimigo, sempre nos proteja a presença do Espírito Santo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bênção dos objetos de devoção, então aqueles que também têm junto de si terços, imagens, medalhas, crucifixos, podem também apresentar neste momento.
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade, terços, quadros, imagens, crucifixos, medalhas, para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. A bênção das chaves, dos veículos e casas. Senhor Deus, que nos abençoastes com o dom da moradia, abençoai as chaves das casas aqui apresentadas e todos aqueles que nelas habitam. Que a vossa paz, amor e proteção estejam sempre presentes. Abençoai também as chaves dos veículos e todos aqueles que neles viajarem, que possamos chegar seguros ao nosso destino, com saúde e paz, por Cristo nosso Senhor. A bênção das famílias, que eles convido a todos a colocarem a mão no seu coração, lembrar de sua família, rogando a bênção de Deus sobre toda ela. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós os rogamos humildemente por estas famílias. Protegei-as e guardai-as, para que, confortadas com o dom da vossa graça, gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeiras igrejas domésticas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irei neste momento aspergir a todos com a água benta, enquanto cantamos. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero entender eternamente ao lado seu. É água viva, é vida nova, que todo dia me batiza outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Essa água viva, és vida nova, que todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. O Senhor esteja convosco. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Caridade.